Bora prosseguir? Então agora nós vamos dar aí sequência nessa parte da evolução da condição de saúde e doença, logicamente, que trazendo para uma condição mais atual, tá? Num caráter mais recente nesses processos de saúde e doença, e claro, tá? Não só mais recente, mas também com alguns pensadores, com algumas pessoas que estiveram aí ao longo das práticas de saúde envolvidos com os estudos aí dessas manifestações clínicas dos processos de doença e, claro, com a evolução que se deu aí nos conhecimentos dentro dessas práticas. Então, fica comigo aqui e vamos continuar estudando. Ah, mas não, continue estudando, isso é importante. Não desista, não desanimem. Tá? Então, Rudolf Virchow trabalhou dentro da área da saúde, como pai da patologia moderna e das condições de assistência social da medicina. E para ele, a medicina, a prática médica é essencialmente social, ela é intrínseca, faz parte da medicina, o trabalho com a sociedade. E ele, dentro desse conhecimento, dentro dessa característica social, vislumbrou aí que deveria ter condições de saneamento básico, as próprias construções hospitalares deveriam vislumbrar a questão de assistência ao paciente na saúde, deveria existir uma melhoria nos processos de alimentação da população, fazendo aí, inclusive, uma inspeção mais rigorosa da carne e até mesmo higiene nas escolas, onde havia uma grande quantidade de crianças que poderiam facilmente passar por processos de contaminação. Dentro disso, o Virchow afirmava que as condições nas quais as pessoas estavam inseridas, as suas condições econômicas e sociais, poderiam exercer um efeito importante sobre a saúde e a doença. Tanto é que a saúde pública passou a expressar aí um caráter estritamente político, implicando aí uma intervenção na vida da sociedade, implicando uma condição de trabalho junto à saúde da população para eliminar os fatores que conduzem à presença da doença. Nós temos que, posteriormente a Virchow, Edward Schaudick, que foi um político que trabalhou com a condição de que a doença ela está mais ligada a uma desestruturação de centros urbanos, das fábricas, ou seja, ele trabalhou que a doença ela está mais ligada a uma desorganização social, a uma falta de estrutura na construção de um grande centro, do que propriamente na questão da, do capitalismo, na questão dos empregos. Ele falou que precisaria existir dentro da sociedade uma urbanização mais adequada, uma urbanização programada e controlada. E dessa forma, Eduardo Schaudick trabalhou que a doença seria de uma forma mais fácil, controlada, e eu diria que até mesmo minimizada na população. René Villers trabalhou com a questão dos quadros físicos e morais de operários do país em 1840, uma vez que eles tinham uma carga horária de trabalho muito grande, que favorecia o desenvolvimento de várias doenças. Frederick Engels trabalhou com a situação para a doutrina dos trabalhadores da Inglaterra, favorecendo diretamente aí a condição de exercerem grandes períodos de trabalho, o que poderia proporcionar mais doenças na sociedade. Heinrich Hermann Robert Koch, trouxe uma explicação para a condição microbiológica, para a condição da doença, a partir de um paradigma bacteriológico. Ele, juntamente com Louis Pasteur, trouxeram os conhecimentos dos agentes etiológicos. E aí, o que o Robert Koch fez? Ele trouxe um conhecimento microbiológico, trazendo a visão de transmissão das doenças. Como assim? Antes de Robert Koch, eles acreditavam que a doença ela era provocada por um micro-organismo, sei lá, vou falar desse jeito, por um micro-organismo universal, micro-organismo mutante. Era um micro-organismo que desenvolvia o que queria. Como assim? Entrou um micro-organismo no indivíduo. Esse micro-organismo dentro desse indivíduo, ele iria, por exemplo, ir para o pulmão provocar tuberculose. Pronto. Hoje a gente sabe que é bacilo de Koch, é o Mycobacterium tuberculosis, um desses causadores, é uma possibilidade. Esse mesmo micro-organismo,
antes de Robert Koch, ele entrando, por exemplo, no sistema circulatório. Primeiro paciente, ele entrou no pulmão, causou tuberculose. Ele entrando no sistema circulatório, na corrente sanguínea, ele provocaria sepse. É uma possibilidade. Ele indo para o coração, ele provocaria endocardite. Ele indo lá para a bexiga, provocaria infecção urinária. Ele indo para o sistema nervoso central, ele ia provocar meningite. Então eles acreditavam que existia esse micro-organismo, que ele estava onde estava e desenvolveu o que queria desenvolver. Robert Koch veio com a ideia de que cada doença específica tem um micro-organismo específico. Cada patologia tem o seu micro-organismo. Meningite. Não é porque o micro-organismo entrou lá e vai fazer isso, não. É o meningococo. Tuberculose pulmonar. Mycobacterium tuberculosis. O paciente vai ter um quadro de infecção urinária. Escherichia coli. Então, existem condições que levam os micro-organismos a desenvolver doenças específicas. Então, Robert Koch veio com essa ideia. Ele trouxe esse conhecimento, ele trouxe essa visão. A partir dele é que começou a trabalhar com a transmissão da doença. Se eu sei, então, que esse micro-organismo só vai provocar essa doença, como que ele vai ser transmitido, então? Qual vai ser a forma que ele vai encontrar de sair de uma pessoa e ir para outra? Foi a partir dele que eles começaram a trabalhar com as possibilidades aí de transmissão dos micro-organismos. Louis Pasteur, francês, criando aí um método de pasteurização para controlar processos de infecção bacteriana. O mesmo processo de pasteurização que vocês já ouviram falar atualmente. O mesmo que existe em leites e derivados, leite e laticínios. Tá? Também em alguns outros alimentos a gente pode encontrar, como por exemplo, hoje tem até comercializado gema de ovo em caixinha de Tetra Pak. Todos eles passam por pasteurização para minimizar micro-organismo. É o mesmo processo. A diferença é que hoje, na nossa atualidade, a pasteurização de Louis Pasteur trouxe a questão de ser utilizada para os alimentos, sendo que na época da criação ela era utilizada para instrumentais da área da saúde. Mas é uma evolução importante. Por volta de 1905, 1910, esse processo de pasteurização dos instrumentais da saúde ganha o nome de esterilização de materiais. Então, continuando aqui, graças a esses dois importantes médicos, é que houve uma melhoria, que houve um avanço importante na questão de saúde e doença. Saúde e doença, com o Hospital Johns Hopkins, tá, fundado aí pela Fundação Rockefeller, trouxe o conhecimento, tá, de que a microbiologia poderia desenvolver e desenvolveria essas doenças específicas, diretas. Agora, saber sobre elas, saber sobre a questão da doença e da saúde, deveria ficar somente centrado no micro-organismo? Ou existiriam novas tendências, ou existiriam novas particularidades para a sua ocorrência? Foram estudos que centraram, foram estudos trabalhados a partir da explicação de que cada micro-organismo tinha uma doença em desenvolvimento. E a partir daí, o Hospital Johns Hopkins passou a trabalhar com esses campos de estudo, trazendo uma avaliação direta e geral para a condição sociopolítica ambiental. Passaram a estudar não somente a questão microbiológica, tá? O início foi esse processo, mas também começaram a entender onde estava inserida a pessoa e o que poderia ou não favorecer a sua condição de saúde. E dentro disso, a OMS definiu a saúde, aí que entra a definição de 1948, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente aí a ausência da doença, a ausência da enfermidade. E claro, isso amplia a condição de se pensar na doença, que ela não é causada só pelos micro-organismos, mas existem vários fatores que cercam esse indivíduo, que estão ao redor do indivíduo e que podem favorecer aí o desenvolvimento da doença. Fatores que nós iremos trabalhar com eles, daqui a pouco eu falo um pouquinho deles, os determinantes e os condicionantes de saúde, mas que em outro momento a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas foi graças ao desenvolvimento inicial do primeiro ponto, de saber que os micro-organismos causavam as doenças, que
Cada doença tinha o seu micro-organismo, então eles começaram a pensar assim, pô, então vamos começar a pensar nesse processo de transmissão. Vamos ver como é que desenvolve. E a partir dos conceitos de transmissão, peraí, a partir dos conceitos de transmissão, é que começaram a pensar, então, se é transmitido dessa forma, então ações de saneamento podem resolver. Se é transmitido desse método, então ações de controle no alimento podem resolver. Se existe uma transmissão dessa forma, ações populacionais podem ter uma solução positiva. Não necessariamente só micro-organismo. Eu posso trabalhar com o que está ao redor da população, ao redor do indivíduo, para pensar nas ações voltadas para a saúde. E foi daí, com esses avanços, que a Organização Mundial de Saúde pensou na questão do termo de saúde em 1948, logo após aí a Segunda Guerra Mundial, principalmente por tudo que aconteceu nela. Não estou falando só do tio Adolf, não, tá? Mas pelos vários avanços que foram surgindo nessa época, de que saúde, a pessoa saudável, não era só porque ela não tinha doença. Vários fatores que estavam ao redor dela deveriam também ser considerados, deveriam também ser levados em pauta e discussão para saber se realmente ela é ou não saudável. Ok? Daqui a pouco a gente volta. Um abraço.